Ah, agora sim. O videozinho aqui do canal, vamos falar sobre Thiago Nunes, técnico gaúcho, que foi tem apenas 4 clubes em sua carreira, 4 clubes importantes pro futebol brasileiro. E aí eu estava pensando assim, cara, será que há uma cobrança exagerada para com o Thiago Nunes? Porque é o seguinte, o Thiago Nunes surgiu no Atlético Paranaense. E aí as pessoas, principalmente o eixo Rio-São Paulo, eles veem, por exemplo, tirando o Grêmio, tá? O Grêmio ele tem uma aceitação na mídia Rio-São Paulo, não sei porquê. Mas o resto, Coritiba, os clubes de Santa Catarina, teve ano que o clube de Santa Catarina teve vários e vários clubes na primeira divisão e a imprensa pouco falava. Só falava assim, sabe quando você vê alguma pessoa, algum jornalista, algum comentarista fala assim, o time, sei lá, o Figueirense joga demais. Os caras não vê o jogo do Figueirense, bacana. Vê os melhores momentos, eles atacam pela esquerda, aí vê os scouts e acabou. A gente que mora aqui no sul, a gente entende os e vê os jogadores e vê os técnicos e os clubes. Por exemplo, vou dar um exemplo antes da gente começar a falar do Thiago. Rony, o Rony que está no meu Palmeiras hoje, o Rony, ele sempre foi um jogador que é o que tem aí. É o que está no Palmeiras hoje, é o que o Rony era. Ele sempre foi esse jogador. Ele nunca foi um jogador muito decisivo. Aí quando o Rony mete o gol em final de campeonato, que está sendo transmitido pelo Brasil inteiro, o Rony é fantástico. Não, o Rony é esse jogador que a gente vê no Palmeiras, competitivo, aguerrido, tático. Em alguns períodos, como foi no ano passado, em 2020, 19 20, ele foi mais decisivo em termos de gols. Mas ele nunca foi esse cara espetacular de artilheiro. Por exemplo, o Pablo que está no São Paulo. O Pablo sempre foi um jogador que metia muito gol aqui no Furacão, mas ele errava muitos gols, cara. Só que o que aparece nas grandes mídias? Só aparece os gols do cara. Pô, o Pablo marcou mais um, hein, Pablo? Mas ele sempre foi um jogador que errou muito. E antes daquele período de glória no Furacão para ser vendido para São Paulo, ele teve um período muito ruim. Ele chegou a marcar reserva do Furacão. Outro exemplo, o Keirson. O Keirson, antes de ir pro Palmeiras, foi um jogador de extrema qualidade, mas o Keirson só metia gol, cara, basicamente no curto espaço do ataque. Ele não metia muito gol de arrancada, ele não tinha muito recurso, ele era um finalizador. Quando ele se lesionou, ele perde qualquer tipo de coisa, de arrancada, de composição, e ele sair, cara, do último terço do campo para não vai meter gol, entendeu? Mas era um jogador ok para aquilo. E aí hoje a gente vai falar do Thiago Nunes, porque assim, muito se falou quando o Thiago Nunes foi pro Corinthians. Porque o Thiago Nunes fez um péssimo trabalho no Corinthians. E aí eu fui olhar assim, né? Quando eu tenho curiosidade sempre de olhar os desempenhos dos técnicos e tal. Então aqui a gente pode ver aqui, ó, ele começou treinando o São Paulo, do Rio Grande do Sul lá embaixo, depois foi Ferroviária, Veranópolis, foi pro time B do Furacão e estreou no Furacão em 2018. Muita gente fala assim, não, mas ele pegou a base do time do Fernando Diniz. Mentira. Mentira, 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 mentira. O Furacão, que ele ganhou os títulos pelo Furacão, foram basicamente o trabalho dele. O trabalho dele. Não foi trabalho de outro. O trabalho do Thiago. Mas antes eu quero começar pelo atual clube dele, que é o Ceará. Ele partiu para o Ceará e atualmente ele tem ali, ó, do seu lado direito aqui da tela, né, 12 jogos pelo Ceará, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Fala assim, porra, mas empata pra caramba. Ele tem o mesmo número de empates, ele tem de derrotas e vitórias. Quando o cara precisa de um tempo para trabalhar. Então, ele começa com uma derrota pro seu ex-time Grêmio, empata, ganha, empata. Perde, empata, empata, perde, empata, empata, ganha, ganha. Uma curiosidade, todos por placares mínimos, quase todos por placares mínimos. Então ele ganha do Ceará de 1 a 0, ele ganha do Cuiabá de 1 a 0, ele ganha do Fluminense de 1 a 0, ele empata com o Bahia 1 a 1, 0 a 0 contra o Juventude, ele ganha da Chape de 1 a 0. Aí você pensa assim, não, mas então por que ele fez aquele trabalho espetacular no Furacão? Não, vamos acompanhar então. Será que foi um trabalho tão espetacular assim? Eu tô olhando os resultados, galera. O desempenho do jogo,
A gente analisa pelo que ele é colocado, certo? Então vamos lá então. Vamos acompanhar aí, ó. Ele tem uma exceção ou outra. Então ganhou do Goiás lá em 2019 de 4-1, mas ele ganha do CSA de 1-0. Ele empata com o Inter 1-0, 1-1. Ele ganha do Fluminense 2-1. Ele ganha do Bahia 2-1. Ele empata com o Corinthians 2-2. Ele empata com a Chape 1-1. Empata com o Vasco 1-1. Ganha do Ceará, seu atual time, 1-0. Ganha do Atlético Mineiro 1-0. Aí tem ali uma Showman Bermar. Eu acho que é aquele torneio lá de fora, né? Ganha do Cruzeiro 2-0. Tem uma exceção ou outra, mais um 4-0 no Ceará. Ganha do Inter 1-0. Ganha do Fluminense 1-0. E todo mundo olha, não, mas o Thiago Nunes é um técnico espetacular. Então você pode acompanhar aqui no SofaScore. E perceba que ele tem momentos, muitos momentos de descenso do seu desempenho. Então, por exemplo, tem um momento aqui ó, que ele emenda derrota para o Corinthians em 2019, ele emenda derrota para o Flamengo, ele emenda derrota para o River Plate, ele emenda derrota para o Palmeiras e derrota para o Goiás. Ou seja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 jogos, ele ganhou 2. Então, o desempenho dos times do Thiago Nunes são regulares. Mas ele monta especificamente times para ganharem Copas, que foi o que aconteceu no caso do Furacão. Então aqui ele tem, no total pelo Furacão, 41 vitórias, 14 empates e 22 derrotas. É um percentual ok. As pessoas costumavam achar que ele ia ser um baita de um treinador, mas ele é um treinador ok, ele não é isso tudo. E criou-se uma expectativa e todo mundo começa a falar, não, o Thiago Nunes é horrível. Aqui tem o desempenho pelo Corinthians. São 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 6 empates. Os times dele empatam bastante. Vamos analisar as vitórias do Corinthians. Então, 2-1. Aí tem um 3-1, tem 1-0, tem 2-0, tem 2-0, tem 1-0 contra o Palmeiras. Os times do Thiago Nunes são dessa maneira. E criou-se algo espetacular, não, porque o Thiago Nunes é um técnico espetacular, ele vai fazer time jogar para frente. Não é assim. Não é assim e nunca foi assim. Hoje, por exemplo, o Ceará é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. O Ceará, aqui está em 10º, aqui embaixo está em 9º, né? Mas o Ceará está na frente do Furacão, que é um ex-time dele. O Ceará não está muito longe, por exemplo, do Corinthians, que é o ex-time dele. E o Ceará está melhor do que o Grêmio. O que aconteceu, por exemplo, no Grêmio do Thiago Nunes é que foi uma exceção naquele começo. E por isso que a gente tem que olhar, e eu vou fazer uma análise também sobre uma comparação em relação aos técnicos que passaram pelo Grêmio. O que aconteceu no começo espetacular do Thiago Nunes? Foram vitórias Ipiranga, Lanús, Caxias de novo, Lanús de novo, Inter, Araguá. Foram 7 vitórias. Depois teve um empate contra o Inter também. Ele foi ter a primeira derrota depois de 8 jogos, que foi contra o Ceará, que é o atual time dele. E perceba que dessa vez ele tem um desempenho mais constante para vitórias do que os outros desempenhos dele. Então, assim, eu fiz esse vídeo mais pra gente conversar sobre os desempenhos do Thiago Nunes, porque esses dias eu escutei um bobão que falasse que o Thiago Nunes não é treinador, o Thiago Nunes não sabe de nada. Mentira, ele sabe, mas os times deles não são espetaculares como todo mundo um dia pintou que fosse ser. Deixa seu like, deixa o seu curtidinho aqui. É isso aí, esse canal aqui, tamo junto, tchau.